Olá pessoal, Cris da Felicidade Letrada chegando para a nossa quarta-feira de trabalho, porque é bastante trabalho, né? Vocês também, professores, estão aí encerrando esse primeiro trimestre letivo e nós aqui da Felicidade Letrada não abandonamos vocês, estamos encerrando junto a partir das diversas propostas de trabalho, de trocas que eu faço aqui com vocês com o intuito de ajudá-las a encerrar com êxito, né, este primeiro trimestre letivo. Então, ao longo, né, desses últimos vídeos, nós fizemos uma conversa entre docentes, bem professor, né, a gente vai retomando, né. No primeiro vídeo nós fizemos uma conversa entre docentes, no segundo eu trouxe sugestões de atividades, de estratégias que nós poderíamos utilizar durante a avaliação do primeiro trimestre, formas diferenciadas de trabalhar e formas para que eu acessasse esse meu aluno, né, de uma forma integral. Bom, agora é chegado o momento de que, após a utilização de diferentes estratégias pedagógicas, nós vamos verificar se as habilidades que nós tentamos trabalhar ao longo do trimestre foram desenvolvidas pelos estudantes. É o momento de quê? De documentarmos a avaliação desenvolvida. E essa documentação é algo muito importante, porque eu sempre digo para vocês, professor precisa de documento, precisa se respaldar, para que possa comprovar, né, aos responsáveis, aos estudantes, a coordenação, a supervisão, enfim, todo o desenvolvimento do seu trabalho. Então, documentem tudo, tenham os materiais anexados a cada parecer do estudante de vocês para que vocês possam ter tranquilidade ao final do primeiro trimestre letivo de apresentar isso, né, a quem quer que seja. Então, para que a gente possa encerrar com eficiência, né, esse trimestre, o que nós temos agora? A avaliação formativa, que é aquela que nós trabalhamos ao longo do trimestre, onde eu trabalho habilidade, eu desenvolvo habilidade, eu trabalho objeto conhecimento e a partir disso eu vou verificando, a partir de diferentes instrumentos pedagógicos, tá, pessoal? Eu vou verificando o quanto o meu estudante avançou. Outra questão importante, não é o primeiro trimestre, ele não se encerra apenas com o resultado de menções ou notas. Não, é um leque de situações que nós podemos ter para compor esse encerramento da avaliação do primeiro trimestre. Então, a avaliação é uma delas, a frequência dos estudantes. É muito importante que nós atentemos para a frequência dos estudantes. Aluno infrequente não tem como desenvolver todas as habilidades que nós, ao longo do trimestre, trabalhamos. Então, o aluno não atingiu a média, né? Mas vamos olhar assim, quantas faltas teve, ele foi frequente, não foi frequente. Cris, ele é infrequente, tá, mas vocês chamaram os pais, contataram com a família, verificaram o porquê dessa infrequência. Às vezes são questões, né, de doença, alguma questão que impede esse estudante de estar lá, mas nós, professores, precisamos estar cientes o porquê esse estudante não está frequentando. Feita a avaliação, analisamos a frequência do estudante, então agora, bem pontual, quais as dificuldades apresentadas por esse estudante. Então, pessoal, como eu estava falando, a frequência dos estudantes, ela está estreitamente ligada com o avanço desse estudante. Nós precisamos que o aluno esteja presente para que ele desenvolva as suas habilidades, certo? Então, a nossa avaliação, como nós estávamos comentando, essa nossa avaliação final do primeiro trimestre, ela é composta pela avaliação formativa, pela frequência dos estudantes, que vai nos apontar o quanto de avanço ele terá ou não, mas é preciso que nós, professores, tenhamos clareza
nas dificuldades que os nossos estudantes apresentam. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe, nós professores, ninguém, né, é suficientemente bom em tudo. E esse bom que eu me refiro nem todo aluno vai tirar notas excelentes em todos os componentes. Em algum componente, provavelmente, ele vai apresentar alguma dificuldade. Então, nós professores precisamos ter clareza em qual componente nós precisamos trabalhar mais com determinado aluno. E a partir disso também, reconhecer os avanços. Toda avaliação, ela se presta para o progresso dos estudantes, para o avanço e não para o fracasso. Então, não se atentem nesta avaliação apenas a apresentar aos pais, a coordenação, enfim, o fracasso dos estudantes, o que eles não atingiram. Não. A avaliação, ao contrário, ela serve para nos apontar o caminho que nós devemos percorrer. Então, vamos apresentar os avanços do estudante. Olha, no componente de matemática, por exemplo, ele não atingiu, né, os objetivos propostos. Mas, ao longo do ano, nós vamos retomando e até o final nós temos certeza que ele vai conseguir. Até porque neste componente, neste outro, ele teve êxito e teve sucesso. Então, pensem nisso. Quando forem apresentar esta avaliação aos pais e responsáveis, primeiro tragam os avanços, o lado positivo. Ninguém gosta de ouvir coisas negativas dos seus filhos, né? E os pais também não. Então, primeiro, né, mostrem o quanto este aluno avançou, o quanto ele é capaz, o quanto ele foi eficaz nesse processo e o que precisa ser retomado. Pensem nisso, tá? Ele não está reprovado, precisa ser retomado. Então, além disso, eu trago para vocês, para fechar esse primeiro trimestre, alguns instrumentos avaliativos que podemos utilizar. Lá no outro vídeo, no vídeo anterior, eu trouxe para vocês estratégias, né, de trabalho, sugestões. Aqui eu trago instrumentos avaliativos que nós, professores, podemos utilizar em aula e que nos dão também todo esse aporte da avaliação. Nós podemos fazer trabalhos em grupos, nós podemos fazer seminários, nós podemos construir teatro com os nossos alunos, pequenos vídeos, podcast e sala de aula invertida. Por que eu trago essas sugestões para vocês de instrumentos? Para que vocês percebam que nem só de prova e teste é feita a avaliação. Então, nós podemos ter um outro instrumento avaliativo. Por exemplo, na aula de história, eu estou estudando a República agora, não é? Então, eu posso pedir para o meu aluno gravar um podcast falando por 2 minutos, 3 minutos, sobre este objeto de conhecimento da história, sobre esta parte, sobre este conteúdo em específico, ao invés de fazer o quê? Disserte sobre a República. Não, eu tenho outras maneiras de fazer com que o meu estudante apresente o quanto ele avançou em determinados conteúdos. Certo, pessoal? Então, depois, né, no próximo vídeo, a gente vai continuar. Não esqueçam nunca que o estudante, ele é um ser integral, ele não é compartimentado em componentes. Atentem para isso na hora da avaliação. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deem like, comentem, compartilhem com outros professores. Vamos nos ajudar, assim, fazer uma corrente docente para que a gente possa, como eu disse, né, encerrar com êxito esse primeiro trimestre. Todo mundo precisa de ajuda, né? Todos nós precisamos, então estamos aqui para isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo, gente.